Atos capítulo 19, versículo 13. Você que não trouxe a sua Bíblia, deixou ela em casa, ou talvez a letra é muito pequena, a gente vai projetar no telão. Diz assim, é uma passagem que você conhece, a gente já passou algumas vezes por ela em algumas exposições que a gente fez, e eu quero falar exclusivamente sobre ela nessa noite. Diz assim, versículo 13, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Cefa, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Olha para cá um minutinho. Pode acender por gentileza, Beira. Eu quero falar hoje sobre a intimidade, sobre praticamente uma das coisas na igreja que está esquecida por muitos, a intimidade com Deus. É muito fácil eu sair de casa, é muito fácil eu sair do meu trabalho, é muito fácil eu sair das minhas tarefas, ir para casa, tomar um banho, tomar um café e vir para a igreja. Isso qualquer um faz, qualquer um faz. Até um macumbeiro faz isso, até o filho do diabo faz isso. Agora, a questão não é a pessoa ser uma frequentadora de culto, sair de casa, vir para a igreja, sentar no banco, ouvir a palavra, ir para casa e acabou. A questão da igreja hoje que eu quero falar é sobre a intimidade. Tem muita gente que nem vem para a igreja e tem mais intimidade com Deus do que aqueles que estão em todos os cultos. Tem muita gente que não exerce a função de um frequentador de culto, mas talvez ter muito mais intimidade com Deus do que aqueles que estão 5 anos na igreja, 10 anos na igreja. Eu lhe pergunto, e eu pergunto para vocês nesse momento, o que é ter intimidade com Deus? O que é intimidade com Deus? Alguém sabe me responder? Pastor, intimidade com Deus é eu ler a Bíblia, é eu orar? Não, nada disso. Os fariseus faziam isso. A Bíblia diz que os fariseus, eles jejuavam 3 vezes na semana. Talvez muito mais do que muitas pessoas aqui dentro. A Bíblia diz que os judeus, eles, os fariseus, saduceus, eles dizimavam de tudo que passa na mão. Talvez um coração muito mais aberto do que muitos aqui dentro. A Bíblia fala que os fariseus, eles oravam constantemente. Talvez muito mais do que pessoas que estão aqui dentro hoje. Muito mais. Até então, Deus ele chamou eles de filhos do diabo. Raça de víbora, através de João Batista. A palavra ela não te mede do quanto você frequenta culto, do quanto você está disposto a estar aqui dentro. O quanto você se esforça para estar aqui dentro. Mas a intimidade com Deus, ela é medida do tanto que você está apto a negar a si mesmo. A negar as suas próprias vontades. Pode sentar, Alberto, por gentileza. A negar as suas próprias vontades. Como que eu consigo desenvolver um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo? Como que eu consigo desenvolver intimidade com Cristo? Intimidade com o seu Espírito. Somente através da intimidade nós conseguimos conhecer de fato e de verdade quem teve uma experiência verdadeira
com a pessoa de Jesus Cristo. Assim como em um relacionamento conjugal, da mesma maneira, o seu maior sucesso é a intimidade que um tem com o outro. Pega um casamento que dá certo, pega um relacionamento que vai para frente, pergunta para os dois qual é o sucesso dos dois. Eles vão dizer: nós temos intimidade. Não estou falando na área sexual. Intimidade, conversar, entender, ter prazer de estar perto, compreender o outro lado. Um casamento só pode ir para frente quando os dois têm o quê? Intimidade. Assim, de igual modo, a nossa vida espiritual, ela depende exclusivamente do quanto nós somos íntimos de Deus, do quanto nós temos intimidade com Ele. A intimidade com Deus, ela é muito mais importante do que o seu trabalho para com Ele. Entenda, obreiros, entenda quem faz a obra de Deus. Nunca podemos esquecer quem vem primeiro na nossa vida. O Deus da obra, Ele é muito mais importante do que a obra de Deus. O Deus da obra que você realiza, homem, mulher, o Deus da obra, Ele é muito mais importante do que a obra de Deus. Nós precisamos dedicar o melhor da nossa vida, o melhor da nossa agenda e do nosso tempo para estar a sós com o Senhor, a sós com Ele, para conhecê-lo mais, para desenvolver um relacionamento a mais, para poder nos entregar a mais. Não é fácil, porque a intimidade com Deus não se constrói da noite para o dia. Confiança num relacionamento não se constrói da noite para o dia. Você que casou hoje, está casado há anos, 10 anos, 20 anos, você teve que enfrentar muito problema, muita barreira no seu casamento para poder compreender o cônjuge do seu lado. Então não é da noite para o dia. De igual modo com Deus, eu não consigo desenvolver um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo da noite para o dia. É noite de oração, é noite de joelho no chão, é noites de angústias, é noites de choro, é noites de lamento. Ou seja, não é fácil, porque a intimidade com Ele não se constrói do nada. É uma luta árdua, é momentos de choro, é momentos de angústias constantes. Ter intimidade com Deus requer momentos de solidão. Momentos de solidão. E você terá que muitas das vezes se sentir sozinho para ser cheio dele. Muitas das vezes você se sentirá solitário, sozinho, vazio, porque é o que Ele precisa de você, que realmente você se esvazie de si, para que você possa ser cheio da presença dEle. No nosso coração só poderá ter lugar para Ele e para mais ninguém, mas é isso que te leva para perto do seu amado, é isso que te leva para perto dEle. Não troque aquilo que é duradouro por algo que é perecível. Não troque aquilo que é duradouro por algo que passa, que é passageiro. Siga firme com Jesus, pois é isso que vai te levar a ter experiência com Ele, e a sua intimidade com Ele. Vai te levar a ter mais intimidade com Ele, vai te levar a orar mais. Eu já falei aqui uma vez, e eu quero novamente esclarecer para você que talvez faltou esse culto. John Owen, um puritano renomado, certa vez, ele escrevendo uma carta num período de enfermidade, estava enfrentando uma enfermidade, em 1674, Owen, ele disse a um amigo: Cristo, Ele é o nosso melhor amigo. Cristo, Ele é o nosso melhor amigo, e logo será o nosso único amigo. Owen, num leito de enfermidade, morrendo, Owen, ele disse: eu peço a Deus com todo o meu coração que eu nunca me ele fala assim: eu peço a Deus com todo o meu coração que eu me fadigue de tudo, menos da conversa da minha alma com Ele, menos da minha intimidade com Ele. Deus usou a doença de Owen e todas as pressões sofridas por ele em sua vida para orientá-lo
na comunhão com Deus e mantê-lo envolvido nessa comunhão. Então John Owen falava assim: que eu possa me fadigar de tudo, que eu possa me fadigar de família, que eu possa me fadigar de trabalho, que eu possa me fadigar de desejos, que eu possa me fadigar de afazeres, mas que eu nunca venha me afadigar da conversa e da intimidade que a minha alma tem com Cristo. John Owen foi conhecido como o melhor puritano e mais piedoso de toda a era puritana. Por quê? Porque ele amava os encontros com Cristo. Ele amava. E não é encontro de assembleias. E não é encontro com uma igreja, com uma congregação cheia. Ele falava do encontro da sua alma com Deus. Ele, sozinho, no recinto, no quarto de oração, aonde não tem mais ninguém olhando, ele falou: que eu nunca me fadigue disso, que seja o desejo da minha alma estar na presença de Deus todos os dias da minha vida. Por isso que Owen foi conhecido como o melhor puritano. Que possamos nos cansar de tudo nessa vida, que possamos nos cansar dos nossos desejos, menos dos nossos encontros que nós temos com o amado da nossa alma, menos disso. A oração, ela é um sincero derramar do coração e da alma diante de Deus. Sinceridade, ela é uma virtude essencial na experiência da oração. Ou seja, o salmista afirma: se no meu coração, se eu tivesse contemplado a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Davi fala: se no meu coração eu tivesse me inclinado para a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Por essa razão, Jesus orienta seus discípulos a entrarem no quarto e fechar a porta. Entrar no quarto, fechar a porta e orar. E buscar Ele, no sozinho, no oculto. Por essa razão, Jesus falava isso, no silêncio, no secreto do quarto. Não tenho como usar as minhas máscaras, nem muito menos as minhas falsidades. Ali não tem como eu usar uma máscara, eu estou sozinho. Ali não tem como eu agir com falsidade, eu estou sozinho. É eu e a pessoa de Jesus Cristo. A sinceridade nos leva a dizer a Deus o que realmente nós somos diante dele. A confessar nossos pecados, a celebrar o perdão e a graça que, sem os equívocos comuns das nossas alusões, nós recebemos dele dentro do quarto, no quarto secreto, no lugar sozinho, meu Deus. O profeta afirma que enganou-se é o coração, que nem sempre conhecemos as verdades secretas da nossa alma. A oração é a experiência que nos leva de volta para dentro de nós mesmos. A oração que nós praticamos no nosso quarto é essa oração que nos leva a ter uma experiência, que nos leva de volta para dentro de nós mesmos. Conseguimos refletir, olhar, colocar diante de uma balança o quanto que eu estou distante dele, o quanto que eu estou talvez me afatigando dele e não de outras coisas. Não há como contemplar a Deus em sua verdade e sua luz sem olhar a sinceridade para a nossa própria alma primeiro. É impossível você se colocar diante de Deus, diante dele, sem que a sua alma se envolva na sinceridade e você se colocar diante dele e necessariamente dizer: Senhor, como disse Pedro, para quem nós iremos? Que somente em ti nós encontramos as palavras de vida eterna. Falar como Davi: o que tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Falar como Davi disse: o que darei eu a ti por todos os benefícios que tens me dado, se tudo que eu tenho vem de ti. O teu Espírito Santo, o Senhor, me concedeu, até o desejo de orar vem dele. Tudo provém dele, a nossa alma conversa com ele, porque ele abre as comportas dos céus para que a nossa oração sincera se achegue até ele. Se não há sinceridade na nossa oração, se não há esse derramar de alma e um coração diante de Deus, é porque ainda nós não nos colocamos de fato diante da sua presença. Não nos colocamos. Fora de Cristo não há vida. Fora de Cristo não há ressurreição, porque a ressurreição de Cristo, como diz Romanos, como diz Efésios capítulo 2, antes nós estávamos mortos
nos nossos delitos, nos nossos pecados, nas nossas ofensas, e Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Então, fora de Cristo não há ressurreição. Podemos notar que o homem sem Cristo, ele é morto. Como eu falei na oração aqui no começo, se você chegar ao ponto de perder o Espírito Santo, que a gente não acredita em perda da salvação, mas vamos lá. Se você chegar ao ponto de perder o Espírito Santo, fala para ele, me mate primeiro, meu Deus. Porque o que seria eu no mundo tão perverso sem a tua presença? Eu seria alguém vazio, eu seria um homem morto. Eu não conseguiria, de fato e de verdade, saber quem é o amado da minha alma, porque quem leva nossas orações a Deus é quem? O Espírito Santo. Que leva nossas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis. Quando a Bíblia fala assim, gemidos inexprimíveis, não é de qualquer jeito. O Espírito Santo não pega, ele está orando, vou levar dentro de uma bolsa de ar, chegar para o Pai, está aqui a oração do teu filho. Não. Gemidos, choro, angústia. O Espírito Santo, quando nós oramos com o coração, com a nossa alma, a Bíblia diz que Ele leva nossas orações gemendo, leva nossas orações com gemidos inexprimíveis, com dores, com angústia. O próprio Espírito Santo leva dessa maneira. Por quê? Porque a nossa alma não consegue viver um dia sem a presença dEle. É da mesma maneira que um peixe não vive longe da água, nós não conseguimos viver longe da presença dEle. Se você consegue, meu amigo, me perdoe, mas você está morto. Você morreu faz tempo e você não percebeu. Talvez você está morto e você não percebeu. Por isso que Davi falava, o que tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira, quem a minha alma deseje, quem a minha alma anseie, mas que a ti não há. Por que Davi morreu segundo o coração de Deus? Porque a sua alma, ansiosamente, piedosamente, ela desejava por Deus, pelo Espírito Santo. Amém? A intimidade, ela quer dizer aquilo que há de mais profundo no homem e também em Deus. Está ligado ao dar-se a conhecer profundamente Ele. Ou seja, o próprio ser humano precisa querer dar-se mais a Deus, do mais profundo de si. Porque Deus conhece o nosso íntimo, mas é preciso buscar uma amizade profunda com Ele, a ponto de dizer, como disse Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Será que nós teremos tal coragem de chegar e dizer, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive dentro de mim, é a presença dEle. Pastor, hoje é Cristo que vive em mim. Se você tem facilidade de trocá-lo, não é Cristo. Se você tem facilidade de vendê-lo por um prato de lentilha, não é Cristo. Se você o troca por 30 moedas de prata, não é Cristo. Se você grita dentro de si, solta Barrabás e crucifica Jesus, não é Cristo. Se você chega ao ápice de dizer, é Cristo que vive em mim, você está disposto a se esvaziar de todas as suas afeições, de todas as suas vontades, de todos os seus desejos, de todos os seus costumes, para que o poder dele possa se manifestar na sua fraqueza. A Bíblia diz que é da fraqueza que se tira força. Nós não estamos falando que o cristão que nasceu de novo, ele não se sente fraco, não. Nós estamos falando de troca, estamos falando de se despojar, estamos falando de deixar, estamos falando de trocar o nosso Cristo pelas nossas vontades, trocar o nosso Cristo por final de semana, trocar o nosso Cristo por nossos próprios desejos, pelas nossas próprias tarefas, pelo prazer de um momento. E você acha que as pessoas não fazem isso? E você acha que as pessoas não têm esse costume? Só teremos uma profunda intimidade com Deus por meio do Espírito Santo, pois só Ele pode nos levar a uma plena comunhão de alma com Deus. Somente Ele pode fazer isso. A nós, porém, como diz a própria palavra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, a nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito,
pois o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus, até mesmo o mais íntimo do coração de Deus. O Espírito nos leva para as profundezas de Deus, ou seja, a intimidade é ela quem de fato e de verdade nos revela Deus. E a intimidade, Deus em nós e nós em Deus, Ele dentro de nós e nós dentro dele. Segundo um pregador conhecido como Rainério Cantalamessa, ele diz: o Espírito Santo indica o que de mais íntimo e secreto há em Deus, e indica o que há de mais íntimo e secreto no homem, seu princípio vital, a sua própria alma. Com razão, da mesma forma, o Santo Agostinho diz que Deus me é mais íntimo a mim do que eu mesmo. Pastor, como isso? Para ele, Deus era mais íntimo dentro dele do que ele mesmo com ele. Ele mesmo com a sua própria intimidade. Ele sentia Deus mais íntimo, meu Deus do céu. Um dos maiores pregadores, que talvez foi uma espinha dorsal na história da igreja, Santo Agostinho, ele diz: Deus me é mais íntimo a mim do que eu a mim mesmo. Olha a intimidade que ele tinha com Jesus. Quem, pois, dentre os homens, conhece o que é do homem, senão o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Senão o Espírito de Deus. O Espírito nos leva à profundidade com Deus. Com o Espírito, o Senhor torna-se nosso hóspede. Ele torna-se nosso hóspede. Por isso, ele é conhecido dentro da teologia como o doce hóspede da alma. O doce hóspede da alma. Assim pode até se dizer: é Deus em nós, e nós em Deus. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo. Quando uma alma ela quer ser íntima de Deus, ela se apropria dele. Quando uma alma deseja ser íntimo de Deus, ela se inclina por isso. É tudo o que ela quer e nada mais. Como diz os puritanos: dai-me a Cristo, é tudo o que eu preciso. Dai-me a Cristo, é tudo o que eu preciso. Quem tem Cristo não precisa de nada, de mais nada. Não precisa de afeto de família, de afeto de amigo. Não precisa se preocupar com nada, meu amigo. Cristo, como diz o próprio Paulo, Ele é tudo em todos. Se Cristo é tudo que nós temos, nossa alma não pode desejar por nada nessa vida. Se Cristo é tudo que a nossa alma deseja, não precisamos desejar por mais nada nesse mundo, porque Ele é o suficiente. Ele é o suficiente da nossa alma. Há uma afeição, um profundo amor. Deus é atraído a ponto da pessoa tornar-se uma, como diz o grego, oikiosis, uma casa aonde Ele habita, aonde o próprio Espírito Santo habita. Como diz São Basílio Magno, ele diz: o Espírito Santo é aquele que cria a intimidade da nossa alma com Deus. Da nossa alma com Deus. Ser íntimo do Senhor é apresentar-se diante dEle, ou estar diante dEle, despojando de si mesmo, despojando das suas vontades, despojando dos seus costumes. Como diz a palavra, é desvelar-se, tirar as máscaras, esvaziar-se totalmente, apresentar-se como dependente unicamente dEle, depender unicamente dEle, sair da hipocrisia e se inclinar à transparência. Se inclinar à transparência, estar totalmente nu diante dEle. Como assim, pastor? É revelar quem somos, mostrar nossa verdadeira face diante dEle, deixar a falsidade de lado diante de Deus. Como eu acabei de falar, estar totalmente despido, totalmente nu diante de Deus implica também em não ter vontade própria, assumir a vontade de Deus e não estar cheio de si. Quando você se dedica, quando você se propõe e dispõe a ser cheio do Espírito Santo,
você vai ter que entender que você vai ter que se esvaziar de si, das suas próprias vontades. Assim a vida torna-se plena de sentido quando nos rendemos de fato e de verdade ao seu doce amor e à ação do Espírito Santo. Pastor, o que tem a ver com tudo que foi pregado ali no livro de Atos, capítulo 19? O que tem a ver intimidade com o que foi pregado? Expulsação de demônio. Paulo vai, expulsa um demônio, o demônio sai do homem. Os filhos de Cefa observam isso. Eles saem da presença de Paulo, encontram uns endemoniados, botam a mão na cabeça e oram. Aí, o demônio olha para eles, começa a dar risada de fato e de verdade. E eles falando assim: sai dele, em nome de Jesus, aquele que Paulo tanto prega. E o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus, e eu sei bem quem é Paulo. E vocês quem são? Será que se manifestar um demônio hoje aqui, e eu perguntar: vocês conhecem tal fulano aqui na igreja? Eu conheço a Jesus, sei bem quem é Paulo. Quem que é esse? Intimidade. Sabe a diferença de Paulo com os filhos de Cefa? Paulo tinha intimidade com Jesus. Intimidade. Por isso que o próprio demônio fala: eu conheço a Jesus, sei bem quem é Paulo. Eu conheço Paulo. Será que Jesus conhece a gente? Será que o diabo conhece a gente? Será que nós somos uma pedra de tropeço na vida do diabo? Será que nós somos um bloqueio na vida dele? Será que as nossas orações surtem efeito? Ou somos meros espectadores, sentados numa cadeira, nossas orações vazias, frios, uma pedra, como diz a própria palavra de Deus no livro de Ezequiel: tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Será que nós não estamos se assemelhando a isso? Como nós pregamos há dois sábados atrás. Senhor, olha como a multidão, eles chegam diante de ti e gritam hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Baruch Hashem Adonai. Oh, que alegria! Os discípulos tocavam em Jesus. Olha como a multidão te ovaciona, Senhor. Jesus falou: o quê? Eu não me preocupo com isso, porque se eles não clamarem, as pedras clamarão. As pedras vão clamar. Como eu falei no sábado retrasado, Jesus não barganha a adoração de ninguém. Jesus não se inclina, Ele não quer saber do quanto você ora, do quanto você intercede, do quanto você está disposto a ficar com o joelho no chão ao ponto de saco aleijado. Quantas pessoas fazem procissão todo ano, de joelho no chão, subindo escadarias de igreja, cumprindo o voto, até então não são filhos de Deus? Davi falava isso no Salmo 42. Assim como o servo brama pelas fontes das águas, assim a minha alma tem sede de ti. Aí ele diz: quando eu me coloco diante da casa de Deus em procissão, muitos me perguntam: onde está o seu Deus? Quando eu me lembro, aí ele fala: porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, confia nele, pois ainda eu louvarei. Não, a Bíblia diz que aqueles que iam em procissão à casa de Deus, perguntavam para Davi: onde está o seu Deus, Davi? Fazer a procissão, subir de joelho, ficar a noite toda de joelho, não quer dizer que você é de Deus. Volto a frisar: o Deus da obra, Ele é muito mais importante do que a obra de Deus. Muito mais importante. Não é o quanto você está disposto a ficar de joelho no chão, mas é o quanto você está disposto de arrancar de dentro de si, do seu próprio coração, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, dos seus próprios costumes, para que você possa falar para Ele: Senhor. E você tem que ter peito para falar isso: seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a partir do momento que você pedir a vontade dEle, não reclame depois do que Ele vai fazer. Porque olhando para a palavra, todos aqueles que tiveram a vontade de Deus sofreram. Vontade de Deus não é que você tenha um carro bom, uma casa boa,
Isso é o cotidiano do dia a dia. Trabalha, compra, amém. Constrói uma casa boa, ganha um bom salário, compra um carro bom. Isso é o cotidiano. Como eu falei, tem gente que é tão bastarda, para não dizer burra, que ela compra um carro com 60 vezes e coloca atrás: Deus me deu. Deixa de pagar uma parcela para ver se o banco não toma. Cadê o Deus que te deu o carro? Pastor, não, ele te deu condição para trabalhar, para pagar o carro. Deixa de trabalhar para ver se não vão tomar o seu carro. Deus não te dá nada dessa terra. Nada. Pastor, eu tenho minha casa, Deus me deu. Não. Pastor, eu tenho o meu carro, Deus me deu. Não deu. Pastor, que base podemos usar? A Bíblia diz assim, buscai o que é do alto e não o que é de baixo. Nós não devemos buscar aquilo que o ferrugem, as traças consomem. O ferrugem não consome uma lata dessa, uma lata velha. As traças não consomem. Não consome as paredes da nossa casa, o telhado da nossa casa, que a cada 20 anos, 30 anos tem que pagar para fazer tudo de novo. Jesus falou assim, nós não temos que buscar isso. Como é que ele vai falar para a gente não buscar isso, sabendo que o que ele tem para nos dar é o que está lá em cima? Ele mesmo diz que o que ele tem para nos dar nunca entrou na mente do homem ou penetrou no coração do homem aquilo que está preparado para aqueles que o buscam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que está preparado para aqueles que buscam a Deus, aqueles que amam a Deus. O que ele preparou para a gente? O que nunca penetrou na sua cabeça ou no seu coração, você sabe? Ei, gente, fala aí. O que nunca penetrou na sua cabeça, no seu coração? Você sabe como é o céu? Não sabe. Você sabe como é que é lá em cima? Já penetrou no seu coração isso? Não, nunca penetrou. Você não sabe. Por isso que a Bíblia fala que nem olhos viram. Você já viu como é que é o céu? Não, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você já ouviu como é que é o céu? Não, ninguém voltou de lá para falar. E nunca se penetrou no coração do homem o que está preparado para todos aqueles. Pastor, é todos, pastor, que alegria. É todos aqueles que amam a Deus, que buscam Deus. Então não é todos, porque nem todos fazem isso. E como que a gente consegue saber, pastor, se uma pessoa é de Deus, se o que está preparado é para ela? Através da intimidade. Através da intimidade. A nossa maturidade espiritual, ela só será plena, só chegará ao ápice quando entendermos o que significa sermos totalmente dependentes de Deus. O caminho da intimidade com Deus requer morte interior, requer renúncia. Acima de tudo, renúncia. A busca da intimidade com Deus nos proporciona rasgar o véu do santuário e penetrarmos na vida de Deus e participar dela, pois a intimidade está ligada à esperança dessa vida em Deus, como diz Hebreus capítulo 6, versículo 19, do véu que foi rasgado, o acesso que nós temos diante dele. A intimidade com o Senhor, com a Trindade, vai muito além de uma experiência mística, vai muito além de uma simples adoração. Ela é parte da morada de Deus. Parte da morada de Deus. Volto a frisar. Não é orar, não é jejuar, não é interceder. Isso é algo vital na vida das pessoas. Os cristãos, eles têm que fazer isso. Mas coloca uma coisa na sua cabeça. Jesus mesmo disse, os fariseus, não é por muito orarem que serão ouvidos. Jesus está falando que eles oravam muito. Não é por muito orar. Não é por muito falar. São palavras jogadas ao vento. Por isso, quem é íntimo de Deus não fica preso a nada. Ao contrário, ao experimentar a liberdade plena, contudo, ser íntimo de Deus é ser livre diante da pessoa que ela mesma carrega dentro dela, sem medo e sem constrangimento. Isso é ser livre. Isso é ser íntimo de Deus. Isso é ter intimidade com Ele. Conheço a Paulo
e sei bem quem é Jesus. E vocês, quem são? Já pensou? Quem que são vocês? Senhor, como diziam aquelas pessoas, nós comemos na mesa com o Senhor, nós bebemos na mesa com o Senhor, nós ouvimos o Senhor pregar nas nossas ruas. Jesus olhou para eles e disse: eu não vos conheço, não sei quem são vocês. Comemos, bebemos, ouvimos falar do Senhor nas nossas ruas. Eu não conheço vocês. Por quê? Intimidade não é estar na igreja, e a igreja estar em vocês. Não é de fato apenas conhecer Jesus. Até o diabo conhece. O livro de Tiago diz: você crê em Deus, está fazendo bem. Mas não é o suficiente, porque os demônios também crêem, mas eles acima de tudo estremecem. Não é o crer, não é acreditar, não é apenas ter fé. Isso até os demônios têm, mas acima de tudo é estremecer, é ter intimidade com Ele. É isso que a palavra de Deus fala. Amém, pessoal? Grave no seu coração isso. Será que Jesus me conhece? Será que eu sou achado por Ele? Será que a minha alma tem prazer em estar nele? É como nós cantamos esse dia, o seu Reis cantou esse dia: a minha alma estava longe do caminho dos céus, eu era cego e desprezível, sem valor, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus me estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ele estendeu as mãos. Pecador caído no pó, aflito, desesperado, alma abatida. Por isso que Davi falava: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, só espera nele, pois ainda eu o louvarei. Amém? Amém, gente? Crie uma intimidade com Ele. Tenha um relacionamento vivo com a pessoa de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé? Aplauda Ele bem forte, que Ele merece. Em nome de Jesus.